Além dos componentes que já aqui mencionámos, a resistência, a bobina e o condensador, existem muitos outros. Por exemplo, transistores, díodos, retificadores. Mas nesta aula vamos apenas estudar mais um, que será muito importante nas nossas experiências de laboratório e que será muito importante também daqui a algumas semanas quando estudarmos as cadeias de atuação e de medida. Trata-se do amplificador operacional, para abreviar AMPOP, em inglês Operational Amplifier e para abreviar OP-AMP. Trata-se de um componente que se apresenta normalmente sob a forma de um circuito integrado, como este aqui, ou algum destes, ao fundo da imagem. Todos eles, porém, embora de diferentes modelos e de diferentes características, seguem o mesmo princípio. O amplificador operacional representa-se convencionalmente nos circuitos por meio de um triângulo. Tem duas entradas, a que chamamos V+, e V-, duas alimentações, VS+, e VS-, e uma saída, VO. Estas alimentações, S de supply, são muito importantes. O AMPOP é um componente ativo. Só funciona quando está alimentado, por assim dizer, quando está ligado à corrente, tal como um frigorífico, uma máquina de lavar, só funcionam quando estão ligados à corrente. Quando o AMPOP não é alimentado, não funciona. E VO é igual a zero. É muito comum nos circuitos representar-se apenas o triângulo com as duas entradas e a saída, sem se representarem as alimentações, mas elas são sempre importantes, mesmo que não estejam explicitamente representadas. O modelo de um AMPOP ideal é o seguinte: a saída VO é igual a K, um ganho, constante, vezes V+, V-. Daqui vem o nome de amplificador operacional. Ele amplifica a diferença de tensão entre as duas tensões da entrada. Este valor de K idealmente é infinito. Bem, na prática infinito nunca é apenas muitíssimo grande. Além disso, VO está limitado às duas tensões de alimentação. É sempre menor ou igual à tensão de alimentação positiva, maior ou igual que a tensão de alimentação negativa. Tracemos um gráfico disto. Temos aqui no eixo do X V+, menos V-, a diferença de tensões entre as duas entradas. Aqui assim temos VS+, aqui VS-. A tensão de saída VO está sempre limitada por estes valores, portanto encontra-se sempre nesta faixa. Como este ganho é muito grande, o declive desta reta é muito grande também. Este segmento da reta está muito inclinado. A partir daqui, a saída satura na tensão de alimentação positiva. A partir daqui, a saída satura na tensão de alimentação negativa. Fosse este declive K efetivamente infinito, então a saída seria sempre ou igual à tensão de alimentação negativa, caso a diferença entre estas duas tensões fosse negativa, isto é, caso V- fosse maior do que V+, ou então seria igual à tensão de alimentação positiva, caso a diferença entre estas duas tensões fosse positiva, isto é, caso V+ fosse maior do que V-. Na prática, embora este K seja finito e nunca infinito, e portanto haja aqui assim um intervalo muito estreito de diferenças de tensão em que a saída ainda não está saturada no valor positivo ou no valor negativo, na prática este intervalo acaba por ser desprezável. Isso é óbvio se tivermos em consideração que mesmo AMPOPs relativamente baratos têm valores de K da ordem de 10 à quinta ou 10 à sexta. As tensões de alimentação são tensões vulgares em circuitos eletrónicos, portanto coisas da ordem de 5, 10, 15, 20 volts, não mais do que isso. Suponhamos, por exemplo, que temos aqui assim uma tensão de alimentação de 20 volts e que esta é simétrica, não precisa de ser. Eu posso ter um AMPOP alimentado a uma tensão VS+, que não é o simétrico de VS-. Mas vamos supor que temos aqui assim 20 volts e aqui assim menos
20 volts. Se K for igual a 10 elevado à quinta, vamos até pelo valor mais baixo, qual é que será então a largura deste intervalo aqui assim? 20 sobre 10 à quinta menos 20 sobre 10 à quinta. Ou seja, ficamos aqui assim com 40 sobre 10 à quinta, que é o mesmo que 4 vezes 10 elevado a menos 4, ou 0,4 vezes 10 a menos 3. Portanto, 0,4 milivolts. E isto para um AMPOP alimentado a uma tensão relativamente grande, 20 volts, menos 20 volts, relativamente grande para um circuito eletrónico, e para um K relativamente baixo. 0,4 milivolts será a largura deste pequeno intervalo em que a saída não está saturada à tensão de alimentação positiva ou à tensão de alimentação negativa. Compreende-se assim que muitas vezes se assuma simplesmente que, se isto for V mais menos V menos, a saída do AMPOP ou é isto, ou é isto, e estará, portanto, sempre saturada, desprezando-se este pequeno intervalo em que isso não sucede. Uma última característica muito importante do AMPOP é a sua elevada impedância interna, ou seja, podemos tratar todos estes pontos, este, como estando completamente desligados, como não havendo nenhuma corrente elétrica que consiga entrar por aqui, passar para aqui, ou passar do V mais para o V menos. Podemos assumir que todas estas correntes são zero, porque as impedâncias lá dentro são impedâncias muito grandes. São impedâncias correspondentes a resistências de 2 megaohms ou mais.